E lá em São Paulo, o lateral esquerdo Wellington, que mais uma vez recusou a renovação de contrato com o seu clube e está perto de sair de maneira gratuita. Daqui 18 dias ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E a informação que se tem é que ele já tem um pré-acordo com o Internacional. No vídeo hoje eu quero te trazer detalhes da contratação do lateral esquerdo, que seria aquele nome para repor, por exemplo, o René, que é um jogador que já está há um certo tempo, mas vem sendo criticado muito pela torcida. E só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também esse sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações, o Inter que joga amanhã contra a equipe do São Paulo, 8 horas da noite, dentro do estádio Heriberto Wilson. Inclusive, quem o Inter vai enfrentar amanhã é o próprio lateral esquerdo Wellington. Bom, antes de eu falar sobre o Wellington e esse suposto acordo que ele teria com o Internacional, eu preciso te trazer uma linha do tempo e te explicar primeiro quem que é o Wellington. O Wellington é um jogador cria das categorias de base do São Paulo. Hoje ele tem 24 anos, foi campeão ano passado com o São Paulo da Copa do Brasil. Antes disso já tinha sido campeão do Campeonato Paulista. Nessa temporada foi campeão da Supercopa do Brasil também com a equipe do São Paulo. E é um jogador que nesse momento é tratado lá no São Paulo como uma promessa. Trazendo opinião por parte do torcedor são paulino, ou pelo menos o que eu escuto por lá, é que é um jogador que é promissor, não é um lateral esquerdo que é um craque de bola, que é o melhor lateral esquerdo do país, longe disso, mas é um lateral seguro, e que é um lateral que tem margem para conseguir evoluir ainda mais. E aí que fica legal, porque a gente sabe que hoje, no futebol brasileiro, existe uma precariedade muito forte lateral esquerdo. Não são todos os clubes que têm laterais esquerdos, né? Tirando o Flamengo, que tem dois baitas laterais esquerdos, que é o Vinha e também o Ayrton Lucas, os outros clubes, né? O Atlético Mineiro até tem, o Palmeiras também tem, né? O Piquerez, o Arana, o Arana no Galo, por exemplo, mas tirando esses três clubes, o resto, ninguém tem um lateral esquerdo assim tão interessante assim. E visto essa situação, o Inter, primeiro, que não conseguiria trazer um lateral esquerdo primeiro estrangeiro. O Inter já tem 9 jogadores no elenco, né? O Inter tem uma prioridade de trazer estrangeiro para outras funções, e o lateral esquerdo que viesse seria brasileiro. Entre os nomes que o Inter observa, o Inter vê primeiro o que tem uma oportunidade de mercado, o nome que faria sentido para o Internacional. E aí o Inter se encaixa no nome de Wellington. O Wellington é um jogador que tem contrato com o São Paulo terminando no fim desse ano, em dezembro. O que isso significa? Que a partir do dia 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ou seja, o Inter não gastaria R$1 para trazê-lo de maneira imediata, né? Para trazê-lo de maneira definitiva. Com isso, agora daqui 17 dias, para ser mais preciso, né, o Inter já pode, por exemplo, exercer essa função, né, fazer essa proposta e exercer esse pré-contrato. Informação lá no começo do ano, informação que foi trazida inclusive pelo Wagner Martins, é que o Inter já tinha um acordo com o seu empresário, né, com o empresário do Wellington, para ele chegar para o Inter. Por isso que ele já recusou diversas propostas de renovação do São Paulo. Ao longo desses últimos 6 meses, né, já que neste ano que o Wellington termina contrato e o São Paulo não quer perdê-lo de maneira gratuita, porque é um jogador novo, é um jogador que tem um potencial de revenda, o São Paulo fez 3 propostas de renovação. As 3 propostas foram recusadas pelo Wellington. E o Wellington fez uma contraproposta para a equipe do São Paulo, dizendo que só renovaria o contrato caso o São Paulo oferecesse 800 mil por mês, mais luvas. E além disso, o contrato no mínimo 3 temporadas. Esses seriam os valores que o Wellington disse que toparia, por exemplo, renovar com a equipe do São Paulo. Bom, significa então que para esse jogador vir para o Inter estaria pagando 800 mil por mês, mais luvas e mais 3 anos de contrato? Bom, não esses valores, um pouco menos, mas ainda assim valores próximos a isto. Por quê?
Porque dentro do salário, dentro das luvas, está aclopado o valor que o Inter vai comprar do Wellington, né? Porque o Wellington vai ser um jogador que vai ficar livre, ele vai ficar com o passe na mão. Ele vai poder vender a porcentagem que ele quiser dele, né? Assim como foi o Vitão com o Inter, né? O Inter comprou no começo do ano o Vitão, pelo próprio Vitão, por 5 milhões de reais. O Inter colocou, ó, Vitão, toma 5 milhões de reais e me dá 80% dos teus direitos econômicos. A mesma coisa vai ser com o Wellington. O Inter vai ter que comprar os direitos dele mesmo, já que é um jogador que fica sem contrato. E por isso, por exemplo, o salário, o Luvas ficaria um pouco mais inchado, né? Porque o Inter estaria comprando também o seu passe dentro de tudo isso. Mas o Inter enxerga no Wellington realmente esse jogador que seria o substituto do René. Aquele cara que colocaria, por exemplo, o René no banco de reservas. Algo que o Alexandre Bernabé nesse momento não conseguiu ser. E além disso, o Bernabé tem um contrato só até o final do ano com o Inter de empréstimo. E o passe fixado do Alexandre Bernabé é de 10 milhões de euros. Então se o Inter quisesse permanecer com o Bernabé, teria que pagar mais de 50 milhões de reais. Muito mais caro do que, por exemplo, o nome do Wellington, que é um jogador que vem sendo lateral esquerdo titular, inclusive do técnico Zubeldia, e vai jogar amanhã, inclusive, contra o Internacional como titular. Falando sobre a negociação e sobre esse pré-contrato. Fechando o pré-contrato, o que o Inter vai fazer? O Inter tem duas opções: esperar o Wellington até dezembro, e aí ele veria, né, para ser um reforço para a temporada 2025, ou a segunda opção, pensando ainda nessa temporada, que seria o quê? O Inter faz um pré-contrato com o Wellington, agora na metade desse ano. Após a metade desse ano, né, o Inter assinando esse pré-contrato, o Inter vai no São Paulo e bate na porta. São Paulo, assinei um pré-contrato com o Wellington, vamos negociar uma liberação antecipada para tu não ficar nesse zero, né? Aí tu oferece daqui a pouco 2 milhões de reais, aparece um valor bem abaixo pro São Paulo ganhar alguma coisa, daqui a pouco oferece algum jogador na troca por empréstimo em definitivo para tê-lo, né, agora 6 meses antes, mas o Inter faria algum tipo de negociação, né? Ou até tentaria, por exemplo, uma liberação de maneira antecipada, assim como, por exemplo, o Inter conseguiu fazer com o Rafael Santos Borré. Não tinha contrato terminando, mas tinha um empréstimo terminando e era uma situação um pouco parecida, né? O acordo que o Inter conseguiu fazer, por exemplo, com o Werder Bremen, o Inter teria que fazer com o São Paulo caso assinasse o pré-contrato dele. Mas o fato é, o Inter quer esse lateral esquerdo, é o Wellington que está na pauta do Inter, ele não vai renovar com o São Paulo, porque o São Paulo já disse que nos valores que o Wellington pediu não vai ficar. Existem outras sondagens de outros clubes, inclusive da própria Europa, como o Zenit da Rússia já deu uma olhada nele, o Bayer Leverkusen da Alemanha também deu uma olhada nele, mas o Internacional foi quem ofereceu, né, segundo informações, inclusive lá no começo do ano, Wagner Martins, um salário, né, e também uma proposta, né, tudo que envolve salários, tempo de contrato, luvas, né, uma proposta bem interessante para ele. Mas a partir, essa negociação só vai começar a partir do dia 1º de julho, quando aí sim o Inter pode, de maneira oficial, né, tentar a contratação desse atleta, porque senão o Inter poderia sofrer pelo São Paulo, né, uma espécie de aliciamento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais suas informações, valeu, falou e fui!